Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Saúde Você. E que bom estarmos juntos mais uma vez para falar sobre saúde, para te ajudar a cuidar melhor das pessoas que a gente ama. Acompanhe comigo os destaques do programa de hoje, que está imperdível. Eu já te adianto. Vamos falar sobre AVC. A gente vai entender um pouco mais sobre essa doença silenciosa, a segunda maior causa de morte no mundo inteiro. Aqui no estúdio, um neurologista vai tirar todas as nossas dúvidas sobre essa doença. E mais, os benefícios do peixe, que neste período de quaresma para os católicos é um alimento ainda mais consumido. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no programa Saúde Você comigo. Fica com a gente! Que bom estarmos juntos mais uma vez, em mais uma manhã gostosa. É uma alegria para mim estar aqui, viu? Todo sábado, estar com você, entrando na sua casa, na intimidade da sua vida. Muito obrigada por abrir as portas da sua casa para a gente, para nós da TV Arapuã. É uma alegria imensa para nós. Olha, para os cristãos, agora nós estamos vivendo o tempo de quaresma, que é uma preparação para a Páscoa, não é mesmo? Os cristãos fazem abstinência, praticam o jejum, se abstêm da carne e acabam consumindo ainda mais peixes durante este tempo. Bom para a saúde. Segundo os especialistas, os benefícios são inúmeros. Acompanhe. Com o início da quaresma, a procura pelos peixes aumenta. Dona Aleuda já estava à procura do pescado para fazer uma deliciosa peixada para a família. Como peixe todas as sextas-feiras. E na quaresma, como quartas e sextas. E amanhã vou fazer uma peixada para os filhos. Luiz sabe que o consumo de peixes traz inúmeros benefícios à saúde. E o preferido dele é o salmão. Aqui na peixaria fica até difícil escolher o peixe preferido. Os peixes deles são de boa qualidade, né? O salmão deles é o melhor que encontramos aqui em João Pessoa para comprar. E tem os peixes mais buscados. Nesta peixaria, tudo é preparado para agradar o cliente. A sardinha, já limpinha, sem vísceras, sem escama, custa R$16. Tem uma agulhinha também, vamos olhar ela um pouquinho, ela aqui. A agulhinha é essa, já vem limpinha, sem vísceras, sem escama, R$40. Mas a procurada é a sardinha. Olha ela aqui. Sem escama, R$16, sem cabeça, tá vendo? Ó, top. E polvo. Quem gosta de polvo já vem limpinho, sem víscera, já tratado, R$65, é o mais procurado. No mercado de peixes de Tambaú, pescadores e comerciantes estão otimistas com as vendas no período da quaresma. Sempre temos uma boa expectativa. Tivemos agora um longo período de carnaval, né? E até a Semana Santa o período é muito curto e nós já estamos nos preparando para que o cliente tenha um produto de boa qualidade. Estudos mostram que os peixes são fontes de ômega 3 e ômega 6, que são essenciais para se ter uma vida saudável. Desta forma, os peixes podem contribuir para o bom funcionamento do sistema cardiovascular e neurológico, além de contribuírem com a produção hormonal. Nós precisamos entender que tem peixes de água salgada, água doce e peixes da piscicultura, que são peixes criados em cativeiro. O consumo do peixe é importante porque ele é uma fonte de proteína. O peixe possui alto teor de proteína e também alto teor de ômega 3. E esse ômega 3 ele é fundamental para a proteção cardíaca e cerebral. Então, se você quer ter um coração funcionando adequadamente e se você quer ter um cérebro ativo, o ideal é que você consuma peixes.
Pois é, você viu aí os benefícios do consumo do peixe, né? Colocar o peixe na dieta facilita para a nossa vida, acaba nos trazendo uma qualidade alimentar muito melhor e uma qualidade de vida muito melhor. E, inclusive, uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida acaba também prevenindo inúmeras doenças, inclusive a que nós vamos falar agora. Uma doença silenciosa e que, na maioria dos casos, não apresenta sintomas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o AVC é a segunda maior causa de morte no mundo inteiro. E para falar sobre esta doença, nós vamos conversar com o neurologista Rafael Gonçalves, que está aqui conosco, vai nos ajudar a compreender um pouco melhor sobre essa condição. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Já vou pedindo para você nos explicar o que é o AVC, o acidente vascular cerebral, que tantas pessoas têm dúvidas. Explica para a gente. Então, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente falando sobre um tema tão importante como o AVC, né? Então, o AVC, o que seria o AVC? Existem basicamente dois tipos de AVC. O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é uma situação onde um vaso sanguíneo da circulação cerebral se obstrui e isso aí vai faltar circulação para uma determinada região do cérebro. E o AVC hemorrágico seria quando um vaso sanguíneo, por algum motivo, ele se rompe e causa hemorragia cerebral, uma hemorragia ativa dentro do cérebro. Então, isso aí também traz uma série de problemas e tem uma gravidade até maior do que o AVC isquêmico. E a maioria dos AVCs são isquêmicos, cerca de 85% dos AVCs são isquêmicos e 10 a 15% são hemorrágicos. Doutor Rafael, e por que essa doença muitas vezes ela é silenciosa? A pessoa está tendo ali, está no seu ritmo de vida habitual, daqui a pouco teve um AVC. O AVC, geralmente o quadro clínico do AVC, a apresentação dos sintomas do AVC é um quadro bem variável, desde um sintoma bem leve, como uma assimetria facial, uma discreta fraqueza em um dos braços, uma alteração sutil da fala, ou até já pode abrir o quadro com sintomas graves, como perda de consciência, crises convulsivas, e o importante é não perder tempo, é valorizar cada pequeno sintoma e, na dúvida, procurar um médico especialista ou pronto-socorro, porque quanto mais rápido for o atendimento àquele paciente, maior a chance de sair sem sequelas. Ela é uma doença que muitas vezes é silenciosa, porém existem fatores que podem predispor a chegar até ela, né? O que é que a gente pode fazer para evitar que aconteça o AVC? Então, o quadro clínico do AVC ele é súbito. A gente está bem, sem sentir nada e de repente pode aparecer algum sintoma de forma súbita. E a gente pode sim fazer muita coisa para prevenir um AVC. Cuidar da saúde de modo geral, cuidar dos fatores de risco cardiovasculares, que é aquilo que a gente já conhece. Fazer atividade física, evitar o sedentarismo, não entrar na faixa de obesidade, ter uma alimentação saudável, evitar gorduras, controlar bem a pressão arterial, controlar bem também o perfil lipídico, evitar dislipidemias, cuidar do diabetes, quem for diabético, enfim. São essas recomendações que realmente evitam AVC. Cuidar bem do coração, várias doenças cardíacas, a gente sabe que predispõe à ocorrência de AVC. Então, visitar também com frequência, além do neurologista, frequentar o consultório do cardiologista, que é muito importante para prevenir AVC também. Pois é, gente, uma série de fatores, né? Que a gente fica atento à nossa saúde, fica lá com o check-up em dia, fica fazendo tudo direitinho com acompanhamento para evitar. Principalmente essas pessoas que o doutor Rafael falou, né? Pessoas que têm realmente uma predisposição maior. Doutor Rafael, fala um pouquinho para a gente em relação às sequelas. Muitas vezes os pacientes acabam ficando com algum tipo de sequela. Qual é a variação dessas sequelas? Elas podem ser leves, podem nem acontecer e chegam a ser tão drásticas, muitas vezes, que até incapacitam, né, uma pessoa. Então, fala pra gente sobre elas. Sim, então, o AVC, ele é a causa mais frequente de incapacidade no adulto no Brasil. Então, o principal motivo de afastamento do trabalho, perda de qualidade de vida no Brasil é o AVC, em pessoas adultas. Então, o AVC pode deixar sequela grave, pode, inclusive, ter um desfecho ainda pior, que seria óbito, e pode ficar sem sequelas. Então, a sequela pode ser de linguagem, a pessoa pode ficar com dificuldade de se comunicar, de falar, de compreender, pode ficar com sequela também motora, com dificuldade de locomoção, incapaz para caminhar novamente, desde déficits mais sutis, como uma leve fraqueza. Isso aí, o ideal, obviamente, a gente tenta não chegar a esse ponto de deixar o paciente com sequela. Então, o que a gente pode fazer para evitar a sequela? Já que a gente, às vezes, fala em evitar um AVC, o que fazer, então, após acontecer um AVC? Então, o mais importante é o tempo. Quanto mais rápido o paciente chegar ao hospital, quanto mais rápido ele receber o tratamento adequado, menor a chance de ter sequelas. E hoje, atualmente, a gente tem muitas condições de dar um tratamento adequado e deixar sem sequelas. Há pouco tempo atrás, 2015 para trás, a gente não tinha tantos recursos quanto a gente tem hoje. Então, a gente consegue
hoje desobstruir aquele vaso que foi obstruído e restabelecer a circulação cerebral normal. Só que isso precisa ser feito em pouco tempo. Então, quanto mais rápido for o paciente levado ao pronto-socorro, maior a chance que ele tem de sair sem sequelas. Você falou hoje que a janela de tempo, ela é um fator preponderante para o transcorrer dessa pessoa, né? Da conduta com essa pessoa, enfim, do seu desfecho. Em relação a isso, o que é que se pode fazer para tentar diminuir essa janela? Essa janela aí de tempo, ela acaba sendo atrasada mais pelo próprio paciente, que demora mais a buscar ajuda, ou pelo próprio diagnóstico, que muitas vezes, chegando também ao serviço, ainda não tem um atendimento especializado para o AVC. Então, explica para a gente como é que a gente faz para gerenciar esse tempo da melhor forma. Certo. Na verdade, você falou bem. Assim, na verdade, isso é uma cadeia que deve acontecer cada etapa importante no desfecho do paciente. Então, deve haver uma atenção integral ao AVC, desde conscientização à população, que é a nossa função de estar aqui falando para todos entenderem o que é a doença e o que deve ser feito, até conscientização também de profissionais de saúde, da pessoa que vai lá na ambulância do SAMU, o condutor do SAMU, a regulação do SAMU, saber para que hospital levar aquele paciente. Então, já é outra etapa, pré-hospitalar, população conscientizada, hospitalar no pronto-socorro. Então, o médico está lá na UPA, por exemplo, saber direcionar para um hospital adequado, um hospital de referência. E chegando no hospital de referência também, ter um médico especialista preparado e capacitado para atender pacientes com AVC, ter insumos, que também faz parte da gestão. Então, na verdade, parece uma coisa simples, mas é uma coisa bem complexa. A gente precisa atuar com qualidade em várias etapas, várias etapas dessa cadeia que é, na verdade, a assistência integral ao AVC. Doutor Rafael, voltando lá ao paciente que sofreu o AVC, que ficou com algum tipo de sequela, como é que vai ser o cuidado com ele a partir daí? Certo. Como eu falei, existe um espectro variável de sequelas, desde mais leves até mais graves. Em geral, as sequelas motoras, a gente orienta o paciente a fazer um trabalho de reabilitação com uma equipe multidisciplinar, que envolve o médico, o neurologista, envolve fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, alterações de linguagem, problemas de deglutição também são sequelas possíveis após um AVC. E também a gente faz um acompanhamento com o fonoaudiólogo. Então, é preciso que haja uma equipe multiprofissional que cuide realmente daquele paciente no pós, na reabilitação, porque os primeiros 3, 4 meses após o AVC é o período que a gente consegue intervir de forma mais eficiente para evitar uma sequela permanente após a alta, isso, na segunda etapa. Doutor Rafael, eu entendo o primeiro episódio. Aquela pessoa, ela precisa ficar mais atenta? Podem vir outros episódios? Ela está mais propensa a ter outros episódios ou ela entra no risco habitual das outras pessoas? Sim, sem dúvidas. Um paciente que tem um AVC uma vez na vida, a chance dele recorrer com o segundo e terceiro AVC é bem maior do que a pessoa que nunca teve AVC de apresentar um primeiro caso. Então, o nosso trabalho no hospital, quando o paciente interna com AVC, não é apenas aquele primeiro atendimento de emergência para tentar desobstruir o vaso. Após essa etapa, a gente faz um trabalho, faz vários exames complementares para tentar determinar a causa daquele AVC. Se foi, por exemplo, um trombo secundário, alguma doença cardíaca, ou se foi, por exemplo, alguma obstrução de algum vaso cerebral ou cervical. E a gente faz vários exames complementares para tentar achar a causa e tratar de forma específica aquela causa e dar uma prevenção secundária efetiva para aquele paciente que ele não tenha mais recorrência no futuro. Então tem que sim, após a alta também, fazer um acompanhamento com o neurologista, com o cardiologista, é importante demais isso aí. Vamos falar sobre idade, doutor Rafael. Explica pra gente quem são esses pacientes mais propensos em relação à idade, faixa etária? O AVC é uma doença que acomete mais predominantemente pessoas acima de 55 anos. Mas nos últimos anos a gente tem observado que tem sido cada vez mais frequente. Isso eu falo baseado em estatísticas e também na nossa prática do dia a dia, que é cada vez mais comum a gente atender pacientes no pronto-socorro com AVC grave, pacientes jovens. Então, paciente com 20 a 30 anos, 40 anos. E isso se deve, em parte, também ao nosso estilo de vida. Tem sido cada vez mais comum, a obesidade tem aumentado bastante, o sedentarismo, a alimentação nossa tem piorado. Então, é preciso ficar atento a esses fatores de risco. Doutor Rafael, em relação aos pacientes que têm problemas cardiovasculares, eles também acabam sendo pacientes mais propensos ao AVC, a desenvolver algum tipo de AVC? Sim, aquele paciente, por exemplo, que já sofreu um infarto agudo do miocárdio, o paciente que tem uma vasculopatia, seja em qualquer sítio que seja, isso predispõe ele a ter um AVC, porque na verdade a nossa circulação é um aparelho circulatório, ele abrange todo o nosso organismo. Então, o mesmo motivo que fez aquele paciente sofrer um infarto ou obstrução de uma artéria periférica na perna, no braço, isso pode também acontecer a nível central e a gente ser acometido com AVC.
Você falou no início da nossa conversa sobre alguns sintomas. Vamos fortalecer esses sintomas para a gente, doutor Rafael. Isso. Se existe algum tipo de sintoma que a pessoa possa sentir e já possa se alertar. Isso, a gente sabe que são súbitos, pode ser súbito, mas também posso ficar atento a que tipo de sintoma. Isso é o mais importante. A gente sempre está orientando a população quando suspeitar de AVC e o que fazer. Então, quais são basicamente os sintomas do AVC? A gente observa 3 fatores. Então, primeiro, a assimetria da boca, do rosto da boca. Se o sorriso estiver um pouco assimétrico, ou o olho estiver um pouco assimétrico, alteração do olhar. A gente pede para o paciente sorrir e após essa etapa a gente pede para o paciente falar uma frase, ler uma frase, cantar uma música, porque a gente avalia também a fala. Então, falar é importante para ouvir aquele paciente, erguer os braços e ver se a força está simétrica, se a força de um braço está assimétrica com relação ao outro braço, nas pernas também. Então, é basicamente isso. A mímica facial, se o sorriso está assimétrico, a fala, se a fala está enrolada, se ele não consegue se expressar ou compreender, e a assimetria da força motora nos membros, braços e pernas. E também dor de cabeça é um sintoma que a gente deve ter sempre um cuidado. Muitas vezes pode ser só enxaqueca, mas se for uma dor de cabeça que mudou o padrão, mudou o jeito da dor, piorou de uma forma que nunca se teve, começou muito súbito, então qualquer mudança de padrão tem que sim procurar um pronto-socorro. Então são sinais que muitas vezes podem até parecer simples, não é? Mas que podem fazer a diferença na vida de uma pessoa, não é, gente? Se você está percebendo alguma alteração na sua face, está percebendo esse desnível, nós nos conhecemos a nossa mímica, conhecemos a nossa face e sabemos quando isso está alterado. Se está alterado, não encara isso como normal. Não é para estar normal, né? E se for uma coisa muito mais simples, que ótimo que seja, mas vamos buscar ajuda, vamos evitar, não é mesmo, doutor Rafael? A melhor forma, né, é buscar ajuda, é tirar as dúvidas. Pode não ser, mas pode ser também, não é? Sem dúvida. A maior suspeita que tiver, ligar para o SAMU 92, que é o serviço de urgência que vai buscar o paciente onde ele estiver e levar para o local que possa oferecer um tratamento realmente adequado para o quadro que ele esteja apresentando. Doutor Rafael, vida após AVC, qualidade de vida. As pessoas sofrem muito quando tem um diagnóstico de AVC. Às vezes até nem ficou com aquelas sequelas, mas só o fato de ter o diagnóstico já assombra, já assusta muito, né? Ele já fica com muito medo. Então, como é que fica a qualidade de vida dessa pessoa após isso? Isso é uma coisa que rotula muitos pacientes. A gente tem essa ideia geral, na verdade a população tem essa ideia de que um paciente com sequela de AVC, que ele não pode fazer muitas coisas. É incapacitado, estigmatiza, não é? Sim, a gente tem que individualizar, na verdade, porque alguns pacientes podem ficar bastante incapacitados realmente, mas ainda assim a gente tem muito que ser feito por ele, mas muitos pacientes conseguem voltar à vida normal, mesmo que haja alguma sequela. A gente consegue devolver aquele paciente ao mercado de trabalho, aquele paciente, inclusive vida sexual, pode ter uma vida sexual ativa. A gente tem que sempre buscar tratar a qualidade de vida do paciente. Se ele tiver após o AVC, por exemplo, transtornos de humor, ansiedade, depressão, qualquer que seja o que tiver reduzindo a qualidade de vida, a gente pode fazer, a gente tem meios para melhorar a qualidade de vida dele de forma integral. Isso, você que está aí na ponta, você que está em contato diretamente com esse público, em relação aos pacientes jovens também, você consegue observar isso? Naqueles casos que dá realmente para ter voltar a ter uma vida normal, dá para perceber isso? Sim, tudo depende do quanto que chega a rapidez ao hospital. Quanto mais rápido, mais chance a gente tem de devolver funcionalidade para aqueles pacientes, seja ele jovem ou mais idoso. Mas no caso do paciente jovem, a gente alerta muito porque, assim, é uma qualidade de vida, muitos anos de vida perdidos a gente vê, assim. Geralmente o paciente está no auge da sua produtividade na profissão ou na família, com filhos pequenos, enfim. Então, assim, é uma situação bem dramática que a gente pode evitar. Então, a gente deve fazer de tudo para que não chegue a esse ponto de o paciente perder funcionalidade e qualidade de vida. Doutor Rafael, AVC dormindo, é possível? É possível, é possível. A gente vê realmente a situação no dia a dia, o paciente acordar com um sintoma. Ele foi dormir bem e acorda já com um lado do corpo paralisado ou sem conseguir compreender, ou acorda, alguém vai chamar, ele passa toda hora que ele costuma levantar, e a esposa ou o marido vai chamar e ele não consegue acordar e fica inconsciente. Acontece isso bastante. Então, realmente é possível. A gente realmente já escuta esses relatos, né? Já escuta com mais frequência esses relatos. Importante é levar logo para o serviço de emergência ou chamar o SAMU. A mensagem ficou clara, não é mesmo, gente? É uma corrida contra o tempo. Tá percebendo alguma diferença? Ou tem a queixa? Alguém chegou para você com uma queixa? Então, vamos correr para buscar ajuda. Doutor Rafael, obrigada pela sua participação aqui no estúdio. Obrigada mais uma vez
por essa aula, né? É tão importante a gente conversar sobre esses assuntos, que são doenças que estão muito entranhadas à nossa vida, né? E a gente ter uma informação de qualidade nos ajuda muito a cuidar melhor das pessoas ao redor da gente, não é? Sim, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um alerta para a população que é tão importante isso aí. Pois é, gente, fica dado então o recado do Dr. Rafael. E lembrando, bons hábitos de vida, tudo começa por aí. Tudo aquilo que a gente pode tentar evitar, vamos tentar evitar com bons hábitos de vida. Ter uma alimentação equilibrada, buscar sempre ir ao médico, não é mesmo? Fazer atividade física. E todos esses hábitos, eles acabam nos livrando de tantas doenças e prolongando a nossa vida. Nossa vida, hoje a gente já tem uma estimativa de vida boa, quase chegando aos 80 anos. Então é importante que cuidemos dela antes que o adoecimento chegue. Não deixe para cuidar quando chegar, não. Vamos fazer isso antes, vamos prevenir, vamos ter bons hábitos agora, não é mesmo? A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho nós voltamos.